Olá, seres da noite! Hoje, antes de vermos a minha opinião sobre erros do mundo dos filmes de vampiros, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário, compartilhassem para quem gosta desse tipo de coisa, para quem puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês para ter acesso antecipado a um mês aí de conteúdo, prioridade na resposta, além de outros benefícios, e também, obviamente, ajudar diretamente o canal, por gentileza. Para quem ainda não for inscrito, se inscreva e veja o vídeo aí por completo para dar aquela força, engajar o algoritmo e conseguirmos aí cada vez mais inscritos. Dito isso, eu quero dar só um recadinho que assim, esse vídeo não é tipo 10 erros, tipo o vampiro sai no sol, por isso não é vampiro de verdade, nem nada disso. Tem aí meu vídeo Nem é Vampiro de Verdade, que eu falo muito sobre isso. Aqui são erros que assim, ou é uma supersaturação ou é algo que realmente alguns autores ou alguma coisa não pensam no assunto. Então, esses aqui são 10 erros grandes de filmes de vampiro no geral. O primeiro é a supersaturação do romance e do neogoticismo. Eu sei que essa palavra não existe, mas vamos entender. Romance porque eu sei que as histórias de vampiro depois de 1994, com Entrevista com o Vampiro, elas mudaram fundamentalmente. E aí até mesmo o Coppola coloca ali um romance no meio para deixar a coisa mais digestiva. Toda vez que vai ter algum romance em algum filme de vampiro, eu já fico... E aí aquele romance meloso que quer imitar as obras góticas passadas no jeito novo, daí o neogoticismo, para tentar engajar nesse novo mundo. Geralmente vai usar essas músicas mais anos 2000, alguma coisa, e para mim acho que não cabe mais tanto amor assim nas obras de vampiros. Tem algumas, por exemplo, o 30 Dias de Noite, ou se não o Red Blood Sky, que eles trazem uma fórmula muito interessante pro gênero, porque filme de vampiro não tem necessariamente um gênero, não é somente de horror, não é somente de terror, não é somente de drama, não é somente de ação. Tem vários gêneros aí que vão ficar no escopo, mas essa supersaturação do romance entre vampiros fica complicado. Tem as suas exceções, como é muito bem feito, como para mim, como foi feito na série da Entrevista com o Vampiro, que querendo ou não, foi feito antes dessa saturação, e que, querendo ou não, é o culpado, na minha opinião. Por isso, eu acho que ele e o Drácula de Coppola contribuem um com o outro para essa supersaturação do mercado, esse super amor aí exagerado. Um ponto aí que eu acho que já vai mais para filmes de ação, que é, parece que vampiros têm alergia a armas, principalmente armas de fogo. É impressionante o que o vampiro poderia fazer no mundo se ele tivesse uma arma de fogo. Você, mas é inútil porque os vampiros são mais fortes. Gente, distância. Distância é chave. Se tá de longe de arma de fogo, tá de perto, pega uma arma branca. 99,9% dos filmes de vampiro, o vampiro tem alergia de pegar em alguma coisa que seja eficaz para bater no outro. Claro que a gente vai ter mundos, como por exemplo o mundo de Anjos da Noite, que eles usam armas e eles se tornam muito mais eficientes por causa disso. Eu sei que, por exemplo, lobisomens e outras criaturas mais monstruosas fique um tanto mais difícil de realmente fazer armas ou ter manejo de armas. Ok, tô falando aqui mais de vampiro mesmo. Proteção, você protege, põe um colete à prova de balas. Mas tem um super resistência. Sua super resistência uma hora cai, geralmente, né? Então bota um colete à prova de bala, tenha uma arma, faça alguma coisa. Pra mim, sinceramente, fica até que ilógico não ter esse tipo de coisa nesses mundos. Um herói que eu penso bastante quando isso, que é o Spawn. O Spawn ele tem super mega poderes, mas ele também usava armas de fogo porque elas são úteis. Claro que também é uma coisa do personagem que ele é mais preparado para isso. Não faz sentido, realmente. Eu acho que é uma coisa que meio que quebra a lógica interna de muitas coisas e quebra até mesmo uma função de muitos humanos, porque uma pessoa acabou de virar vampiro, não ia recorrer a uma arma de vez em quando? Um outro tropo clichê do cinema aí é que quando vira vampiro, parece que 99% da inteligência se esvai do ser, sabe? Tipo, fica muito burro do nada. O uso de armas de fogo é um deles. Claro que tem alguns que dá pra entender. Por exemplo, no Red Blood Sky tem uma boa explicação. Um filme que eu vi faz pouco tempo, mas que eu preciso ainda fazer vídeo, que é o 2019 da extinção.
também tem explicações que os vampiros realmente, a mente deles vão ficando deterioradas. Beleza, quando tem uma explicação no mundo, quando tem esse tipo de coisa, sem nenhum problema. Mas parece que alguns, não tem uma explicação, não tem um motivo porque eles ficariam mais tapados, mas eles ficam. Transformou, virou completamente idiota em alguns momentos. Um exemplo que eu acho que vai ser bem interessante é no próprio Drácula de Coppola, que a moça lá, a Lucy, ela é uma moça inteligente nas suas capacidades da época, mas quando ela se torna, ela vira completamente insana. Tipo, tudo bem que lá é mais, é um corpo, é um demônio dentro de um corpo, já não é mais ela, tal, sei lá o que. Putz, demôniozinho burro do caramba. Em outros filmes também vai acontecendo isso. Parece que virou vampiro, vira uma chavinha na cabeça do ser, que ele perde completamente a noção das coisas. É uma virada completamente burra. Não sei por que acontece isso. É uma falta de reflexão, né, de espelho dos personagens. Então eu acho que tem que parar um pouco com isso de ter um pouco mais de inteligência em escrever personagens, fazer personagens que não fiquem totalmente tapados ao virar vampiro ou algo do tipo. Eu acho que um bom exemplo foi tipo o Michael do Anjos da Noite. Muita gente critica ele, mas eu acho que foi bem escrito. Ele não entende o mundo dos imortais muito bem, ele fica meio tapado, mas ele também não perde completamente a inteligência. Ele é tapado com coisas de vampiro, coisa de lobisomem, porque ele não sabe, mas pro mundo ele ainda é meio que mais inteligentezinho. A falta de lógica deles dentro do mundo, não lógica de vampiro. Vou falar sobre lore daqui a pouco. Mas tem alguns filmes que parece que os vampiros sempre existiram e sempre estiveram presentes, uma ameaça nas trevas, manipulando tudo, mas parece que eles não se encaixam naquele mundo, parece que eles nunca tiveram contato com nenhum ser humano, parece que eles nunca lidaram com os mortais de nenhuma forma. Em alguns momentos, tudo bem, eles fazem pontes, né? Então eles fazem vampiros mais jovens ou fazem servos para lidar com esses mortais. Ok, isso é uma ideia bem inteligente, que também é um pouco abusada, mas ok, eu acho que não é tão abusada assim quanto poderia ter sido. Você perde essa visão do vampiro viver naquele mundo. Parece que tem o mundo dos mortais bonitinho, e aí você entra naquela portinha, vai vir o mundo dos vampiros. Eles fazem de lá. Ninguém tem nenhuma pista do que está acontecendo. Aí tem uma pessoa que tem toda a informação. Eles não deixaram nenhum vestígio, sabe? É só aquele cara maluco que descobriu. Eu acho que é uma série que lida com isso de forma tangencialmente inteligente é o próprio Supernatural. No começo da série, primeira e segunda temporada, a gente acha que é só o Sam e o Jim. Claro que as pessoas vão teorizando que tem outras pessoas. Depois nós vamos vendo que tem outros caçadores. Depois a gente entende que tem uma rede de caçadores. Depois a gente vê que na Europa, né, principalmente na Inglaterra, tem lá os super caçadores que eles eliminam monstros antes mesmo deles atacarem. Então dá pra você dar uma credibilidade pros monstros, porque os humanos lidam com eles, sabe? Tem mais de só um maluco no fundo da caverna que sabe da existência deles. Então eles ficam não orgânicos dentro de seus próprios mundos. Tem, é claro, os outros mundos que eles ativamente não agem de algumas formas por alguns motivos, mas ok, até mesmo Anjos da Noite acho que ele peca disso, mas é que a gente não vê muito ao lado dos mortais, então eu acho que vai passadinha de pano aí. Outros fica um pouco estranho, então eu acho que falta essa movimentação do mundo saber dos vampiros de alguma forma, ou pelo menos de ser lógico dos vampiros viverem naquele mundo e não que tenha um outro mundo que os vampiros vivam. Erro de lógica interna que me irrita bastante, que é a falta de organização social, seja ela em qual nível que for. Nós temos, é claro, filmes que têm uma grande proposta com isso. Eu acho que o Vampiro à Máscara vai ser o maior de todos, que eles têm um grande controle sobre eles mesmos e sobre organizações. Tem sectos de vampiros, tem subsectos, tem os clãs, tem as divisões. Vampiro à Máscara, ele é o mais completo e mais complexo nisso daí. Claro, tem o Anjos da Noite que vai mostrar um pouco disso, entre outras obras. Tem algumas que vão relacionar com uma entrevista com o vampiro, que eles vivem em pequenos grupos, tal, sei lá o que, mas tem uma sociedade vampírica existindo. Tem filmes que
o que é sociedade vampírica, sabe? Eles se existem entre si. Não falando que eles precisam se gostar, mas precisam saber da existência um do outro, querendo ou não. Eles se alimentam da mesma coisa, e eles sendo predadores dos humanos, então eu acho que tem uma necessidade de saber quem tá no seu território, quem não tá no seu território, sabe? Tem muitos desses filmes que eles deixam de explorar. Alguns outros, eles colocam umas camadas de ele ali é o líder e acabou, sabe? Tipo, tá, mas como é que forma essa estrutura? Como é que você sobe na estrutura? Você não sobe na estrutura? Tem traição? Não tem traição? Quais são as leis? Quais são as regras? Não pode matar um amiguinho, tá, mas isso é básico, toda a sociedade tem isso, sabe? A lei de Talião, ou lei da retaliação, sei lá o que. É muito simples, é muito rudimentar. Ainda que vampiros sejam seres rudimentares, sempre vai surgir nuances, sabe? Sempre vai surgir coisas que eles precisam supervisionar. Porque um vampiro pode fazer muita coisa, mas ele vai uma hora esbarrar em outro. Ao menos que ele seja o único e solene. Aí, ok, não tem problema nenhum. Como algumas versões do Drácula são. Mas quando a gente vê vampiros soltos, tipo, e o resto, né? Vai ter alguma coisa? Não vai ter alguma coisa? É muito estranho. Isso, eu acho muito estranho eles não terem algum nível de organização, ou pelo menos de ciência do outro, saber que existe o outro, saber lidar com o outro de alguma forma. Isso é muito básico de uma sociedade, principalmente quando a gente vê filmes de vampiro nas sociedades modernas. Porque quando é antiguidade, ok, tá lá, tem o meu condado, meu pedaço de terra, maravilha. Se entra alguém, não entra alguém, talvez. Mas o mundo moderno, ele é muito mais fluido. E isso falta aí, é um pecado capital pra mim. Esse é um erro, não somente no mundo dos vampiros, mas eu acho que heróis sofrem com isso. Qualquer coisa de fantasia vai sofrer com isso, que é inconsistência de poderes. Gente, como é complicado, sabe? Pode levantar um carro? Não pode levantar um carro. Pode fazer tal coisa? Não pode fazer tal coisa. Velocidade da luz ou velocidade do som? São coisas que elas existem no mundo dos vampiros, e como nem sempre os poderes são os focos dessas tramas, acaba que eles ficam meio que... não é? Pode ser. E até mesmo em tramas que são foco, até mesmo em obras como Anjos da Noite, que tem uma escala de poder, tem algum pensamento sobre poder e outras coisas, fica bem falho, sabe? Tem inconsistências na lógica interna de Anjos da Noite, tem inconsistência dos poderes e tal. Obras que não dão tanta explicação, às vezes, assim, pra sua obra, deixam tudo mais no misterioso, fazem, querendo ou não, um trabalho muito melhor com isso. Como, por exemplo, O Senhor dos Anéis, que tem uma explicação mega ultra vaga das coisas, e que muita coisa é lenda, muita coisa é tanto tempo atrás, e sei lá o que, e acaba que fica num mistério, tipo, quais são os poderes de um anel, quais são as outras coisas. E, querendo ou não, quando essas coisas muito vagas são explicadas, como a Star Wars, causam um conflito muito grande entre as coisas. Eu estou planejando um vídeo sobre Power Scaling, né, que é a escala de poder, escalamento do poder, que é bem interessante, que eu vou usar claramente Star Wars e Anjos da Noite para falar sobre essa ideia, mas é uma ideia bem universal sobre a escala de poder, mas sempre vai ter inconsistências. É raro você não ver algo que não tem alguma inconsistência de poder, até mesmo em jogos e outras coisas que geralmente tem sistemas e mecânicas ali para dar um quê nas coisas, vai ter inconsistência. Esquecer de estabelecer o motivo das regras, ou pior, esquecer das regras. Parece uma continuação da inconsistência de poderes, mas eu acho que é bem pior do que isso. O que é esquecer de colocar as regras e o motivo das regras? Quando a gente vai falar sobre lore, mitologia, muitos dos filmes eles vão querer explicar o porquê. Isso tá tudo bem, tem que ser bem feito. Anjos da Noite vai ter uma explicação genética, o Blade tem lá Magra, o primeiro vampiro, tal. Ok, então eles vão tendo uma cadência de explicações. Um filme que eu achei que isso foi bem ruim foi no Abraham Lincoln. Tem partes que ele é bem explicado, mas tem uma que eu falei, não, isso aí é besteira, que é, vampiro não pode finalizar outro vampiro. Por quê? Porque Deus quer. Ruim. Não, desculpa, não desce essa explicação. Tem alguns que eles tentam começar a arranjar coisa do nada, mas ficam sem sustentação.
quando você para de ter algumas sustentações, você fala, não, calma, por que isso? Por que daquilo? Algumas coisas vai ter que ceder. E essas inconsistências de por que acontece, por que não acontece, de onde vem, de onde não vem, é muito estranho e muito bizarro. Principalmente quando eles esquecem que já explicaram algo ou que passam por cima, simplesmente falam, mas por quê? Exemplo do Drácula 2000, que era tipo, ficou meio que estabelecido no primeiro filme que ele só poderia morrer se ele mesmo, né, assim, e também se arrependesse. Fez isso, morreu? Não. No último filme recebe essa emoção e morre. Ah, vai pra... sabe? Tem coisa que você fica, mas já estava estabelecido isso. Eles voltam atrás, é o famoso retcon. O retcon, ele vai, nesse tipo de caso, pra mim, ele é muito grave porque ele mexe com a lore. Ele vai mexer com o que é estabelecido e com o que o filme representa, até mesmo. E essa inconsistência do que o filme poderia representar com ele mesmo, qual seria a simbologia do negócio, fica ruim. E assim, e um filme que vai perder essa simbologia, vai perder essa lore, ele perde a sua base, ele perde, eu vou dizer, o seu motivo às vezes de existir como um filme. Vai servir como um bom filme? Pra mim não serve. Acho que cada um vai poder gostar do que quiser em cima de um filme. Posso gostar mais da iluminação, da atuação, tal, caramba 4. Pra mim, o mais importante do filme é a sua história e a sua consistência na história. É como a história vai ser contada, meio que tanto faz, mas a história é boa, ela é consistente, ela é sólida. Pra mim é o mais importante de tudo. E tipo, de novo, tem alguns autores que não explicam nada e é maravilhoso. Saber não explicar é bom. Olha lá, Lovecraft. Tá ficando cada vez maiores os tópicos, mas esse aqui eu acho que vai ser um pouco pequeno, acho eu. Que é os vampiros quando eles rosnam, eles fazem uns barulho bizarro. Muito dos filmes botam isso. A série do Blade cometeu esse erro várias vezes. E os vampiros vão rosnar, sabe, tipo barulho de tigre, de pardo. Sei lá, você fala, que bosta é essa? É um super design, né, que não valeu a pena, não paga, sabe? Ah, não, é pra falar que os vampiros são animalescos, é pra falar que os vampiros são bestiais, tal. Oh, eu acho que não colou. Tava há pouco tempo falando com um amigo meu sobre super design, né, over designed, quando a gente tá falando de Final Fantasy, e eu falei, eu gosto em Final Fantasy porque eles sabem fazer. Só que isso aqui pra mim foi um bom estilo de falar, gente, não rolou. Essa coisa de querer ligar vampiros com bestialidade, com animais, instintos animalescos, a gente falou até aqui nesse mesmo vídeo que parece que perdem a inteligência, fazem esses barulhos estranhos, ou se não fazem barulho quando fazem alguma coisa, tipo, vai pular, faz um barulho, tipo, é um barulho que não é um barulho de filme, é um barulho deles lá, parece que o barulho acontece no filme, sabe? Vai usar os poderes, parece que tem um barulho que acontece, é babaca. Fosse pra parar alguma coisa no cinema, eu pararia isso. É um over design que não vai levar nada a ninguém, não deixa ninguém com medo, sabe? Só vai assustar, sei lá, criança, mas para que assustar uma criança vendo um filme de vampiro? Não faz sentido, vai assustar o negócio. Os vampiros, 30 Dias de Noite é o que mais o pessoal mais fala que tinha medo. E concordo, porque o design deles dá medo, não é um sustinho. Eles dão medo porque eles são desenhados legais. Se eu já falei que os vampiros, então, assim que são transformados, né, perdem a inteligência em alguns casos, em alguns outros casos eles continuam muito sãos, ou continuam muito humanos. É um tópico que eu já discuti num vídeo bem antigo meu, que eu falei que a imortalidade era uma maldição. Eu tô tentando lembrar qual é o título do vídeo, mas é um vídeo bem antigo meu. Eu nem aparecia nem nada, foi antes de eu começar a falar sobre Anjos da Noite aqui nesse canal. Então, eu vou deixar em algum link aqui. Mas a básica ideia é, nós, os seres humanos, nós temos uma péssima compreensão de tempo. A gente não sabe compreender tempo em grande escala. Pequena escala pode até ser, grande escala, escalas universais, é quase que incapaz a nossa mente de fazer alguma coisa. Ok, então, como é que a gente pega uma criatura que tem 1000 anos? Como é que a mente dessa criatura... Não se sabe, sabe? Porque alguém fala, mas tem alguns humanos que vivem 120, 130 anos, a gente não pode usar eles como exemplo? Não, porque o corpo está deteriorando, a mente está deteriorando, da pessoa, geneticamente falando, tá? A pessoa sabe que vai ter um fim, isso está na mente dela. Um vampiro não sabe que vai ter o fim. Então isso está na mente do vampiro. A genética dele não se deteriora, vai acontecer o quê? Então como é que essa criatura pensa? Como essa criatura não pensa?
sabe? A gente vê vampiros de 500, 1000 anos agindo como um ser estranho, sabe? Eu não tô falando que tipo, todos estão errados em nada disso. Vai ter certeza que alguém fala, o cara do Crepúsculo ia pra escola. Tá, será que é assim? Será que a gente começa a virar zoeiro depois de um tempo de novo? A gente começa a fazer outras coisas aleatórias? Pode ser. Mas eu acho que falta a imaginação dos autores explicarem o que acontece com um vampiro, com a mente do vampiro. Anne Rice faz um trabalho genial, que pra mim é a melhor interpretação sobre isso. Eu vou falar dela daqui a pouco de novo. Que é, os vampiros vão ficando deprimidos, se isolam do mundo, deixam de beber sangue, puff, desaparecem de forma literal e simbólica. Olha o simbolismo, que bonito. A autora pensou na depressão como meio de matar vampiro porque eles não se ligam mais com a humanidade. Olha que interessante, porque a humanidade é necessário por vampiro, não somente para se manter com a mente ativa, mas pelo sangue. Então, assim, tem que parar para pensar. Não que todos tenham que concluir igual a Anne Rice, não, mas tem que concluir alguma coisa. E finalmente, para quem conhece o canal, sabe do que eu vou falar. Taxa de infecção. Nossa, é o maior erro que eu vejo bastante. Alguns filmes se baseiam nisso, como Red Blood Sky se baseia bastante nisso. Ok, vale a pena. Anne Rice é genial, de novo, de como um vampiro é feito. É muito simbólico, é muito bom, mas genial, sabe? Anne Rice, pra isso, até mesmo que o Vampiro a Máscara copia isso descaradamente, né? Aí depois a gente vai querer processar, o White Wolf vai querer processar a gente porque copiou eles. Fazer o quê? Hipocrisia. Vamos lá, 30 Dias de Noite, por exemplo, é um grande relator disso. Qualquer mordida, qualquer arranhão, qualquer contato que você tenha com o DNA do Nosferatu no 30 Dias de Noite, você vira vampiro depois de um tempo. E não é muito tempo não, pouquinho tempo. Isso causa o quê? Infecção. Então qualquer pessoa que começa pode virar uma infecção generalizada. Um outro filme que fez o tech bem foi A Hora do Vampiro, né? O Silent Slot em inglês, que foi refeito para um remake, tá? Eu vi o remake mais atual de 2023, 24. E nele ele orbita bem por isso, na cidade inteira tomada por vampiros de uma forma bem rápida. O final é tosco, simplesmente, assim, na minha opinião. Mas eles pelo menos fazem isso de forma inteligente. O Anjo da Noite vai ter a solução de nem todo mundo sobrevive mordida. Alguns filmes pensam, alguns outros filmes não pensam. E você fala, ué, então só uma mordidinha e já era. Você pode acabar com uma sociedade em questão de dias, meses, quem sabe. E não é feito. Então é um grande erro de lógica quando alguém fala, mordeu, transformou. Mordeu, transformou. É aquele negócio, um vampiro precisa beber quantas pessoas? Uma, duas, numa noite? Talvez uma, vamos lá. Uma pessoa, ok, mordeu, virou outra. Aí já são 2 vampiros. 4, 8, 16, 32, 64. É um escalonamento muito grande para que as pessoas não percebam. É o que mais ou menos a ideia desse vídeo inteiro aqui é apontar não erros de filmes de vampiros de forma besta, e sim erros de lógica que acontecem dentro de filmes de vampiro. Tenho certeza que muitos dos tópicos que eu falei até agora servem também para outros filmes, outros tipos de filmes, né? Você pensa em quantos filmes de zumbi nós temos, né? Filmes, séries, outras coisas, Walking Dead, Eu Sou a Lenda, dentre outros, que tem isso, tipo, é uma mordida e tudo muda, o mundo muda por causa de uma infecção. Como uma infecção se espalha rápido, a gente sabe isso. Se você está vendo esse vídeo no momento que ele foi gravado, ou um pouco, sabe, em 2020 para frente, se você passou por 2020 como uma pessoa consciente, você sabe o quanto que uma infecção pode se espalhar a nível mundial. Então a gente tem que começar, acho que os autores de filmes de vampiro têm que começar a pensar muito mais nisso, porque todos vivos passamos por isso. Claro que pessoas nasceram mais de 2020, mas como eu disse, consciente, tinha mais de 10, tinha mais, sei lá, de 4 ou 5 anos. É isso então, meu povo, muitíssimo obrigado pra quem chegou até aqui. Então gostaria de pedir aquele like, comentário, se inscreva no canal. Me fala aí o que você achou desse vídeo, que é aqueles vídeos que eu queria fazer um script
tal, mas eu acho que eu falando ia ser muito mais natural. Não vou fazer muito desse tipo de vídeo, tá? Mas eu quero fazer alguns quando eu tenho uma ideia muito legal, como esta aqui, que é um vídeo muito mais opinativo, mas que cabe aqui neste canal, não no meu segundo canal, o Douglas Okazaki Opiniões, que eu posto de vez em quando lá, falando as minhas opiniões, tá bom? Então, geralmente eu estou fazendo review no meu outro canal, então me segue lá também, ok? Então, espero que todo mundo tenha gostado, deixa aquele like, comentário, se inscreva no canal, veja, se torne membro, veja todo mundo aí na próxima.